Quando a gente vai estudar história, acredito que a gente tem aí grandes mitos que foram passados de geração para geração, seja nas escolas, nas faculdades, nos livros, enfim, a gente tem alguns mitos. E aí, um dos mitos que a gente tem é o eurocentrismo. Para quem não sabe, eurocentrismo quer dizer quando a gente tudo gira em torno da Europa, tudo parte da Europa. É como se não existisse história, não existisse nada acontecendo além dos europeus ali, né? E se a gente for olhar para a nossa escola, for lembrar do que a gente estudou, de fato, tudo é baseado no ponto de vista europeu. E aí a gente não se pergunta o que estava acontecendo no resto do mundo. O que os outros povos estavam fazendo, o que as outras culturas estavam produzindo. Então, a minha proposta é da gente pensar esse além da Europa, né? A história além desse eurocentrismo. Então, esse é um dos mitos, que a história só acontece a partir da Europa, que é chamado de eurocentrismo. O outro mito que a gente tem quando a gente vai estudar a história é que o Brasil é um país super acolhedor e tem uma miscigenação super tranquila e receptiva, e nós acolhemos todos os povos, e que aqui tudo é lindo e maravilhoso, e que parece aqueles cartazes dos Testemunhas de Jeová, que a gente está lá convivendo harmonicamente com onça e leão e tucano e tudo mais, né? É um mito, e aí eu vou partir tanto de pontos históricos quanto de experiência própria. Eu, como descendente de imigrantes aqui no Brasil, mestiça, não tive uma vida nada receptiva, nada tranquila, nada acolhedora em relação a essa questão de ter aí várias culturas coexistindo dentro da minha família e do meu dia a dia. Então eu quero comentar um pouco sobre isso. Então é um dos mitos, né? Então, além do eurocentrismo, o outro mito é o Brasil ser uma nação acolhedora e que aqui acontece tudo bem e que todos os povos são bem-vindos. Mentira. E o outro mito que eu quero trabalhar hoje, trazer aqui um pouco da história, é essa questão da cultura pura, né? Essa ideia de que existe uma cultura sem influências de outras culturas motivou aí muitos massacres. O que a gente mais estuda é a Segunda Guerra Mundial, né? Também muito com base nessa questão do eurocentrismo, né? Então a gente tem aí uma fixação pela Segunda Guerra Mundial. Acredito também que o século XX, se a gente for pegar aí o historiador Hobsbawm, ele cita como a era das revoluções, né? Então muita coisa aconteceu nesse século XX, baseado nessa Primeira e nessa Segunda Guerra Mundial, e essa Segunda Guerra foi motivada por essa ideia de que existe uma raça pura, né? Hitler se baseou muito nisso, e o quanto que isso influencia o nosso dia a dia e apaga outras culturas e apaga as nossas influências daquilo que a gente faz no nosso cotidiano. Então, falado desses mitos, o que isso tem a ver com o nosso crochê e o nosso amigurumi aí do dia a dia, né? Eu quero dizer que hoje a gente ouve muito falar, né, que o Brasil tem aí um governo fascista e a gente está flertando com o fascismo e essa política é fascista. Mas da onde vem isso, né? O Brasil flerta com o fascismo há muito tempo, desde que o Mussolini, né, instituiu o fascismo lá como um governo político lá na Itália, que o Brasil ele flerta com isso, né? O Vargas, a gente tem várias características do fascismo no governo Vargas. Não estou dizendo que o governo Vargas foi fascista, é bem diferente, mas a gente tem algumas características. Uma delas é que, por exemplo, na ditadura de Vargas, lá na nossa Constituição, dizia que era proibido se falar outras línguas no Brasil além do português. E aí, quando você institui isso, você exclui a nossa cultura ameríndia, você exclui toda a cultura de imigrantes que estava vindo para cá desde o século XIX, né, desde que foi colocado no papel que a escravidão tinha acabado, 1888,
e você exclui também as culturas afro, né? Os iorubás e os bantus que existiam aqui no Brasil, nesses mais de 300 anos de escravidão que a gente teve aqui. Então, quando você institui que a língua portuguesa é a única no Brasil, é a única que deve ser falada e as outras estão proibidas, o que você faz com os outros povos? Você exclui, você coloca na marginalidade. Foi o que aconteceu com a cultura, com a comunidade japonesa aqui no Brasil. Foi perseguida desde o momento que eles pisaram aqui. Essa ideia de que foi tudo muito lindo e muito receptivo, né, é muito para maquiar o preconceito, o racismo e a xenofobia que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, desde que existe a imigração japonesa para cá, e vale frisar que o Brasil é a maior comunidade japonesa fora do Japão, aqui em São Paulo, né, temos muitos descendentes de toda essa imigração promovida a partir de 1908 para cá, foi colocado um mito em cima dos japoneses de que a comunidade japonesa trazia a febre amarela por conta da pele amarelada, né? Então você já tinha um preconceito, aí umas fake news rolando no início do século XX. Depois, com o Vargas, essa instituição, na Constituição de que você não poderia falar outras línguas, né, a comunidade japonesa, culturalmente falando, eram muito fechados. Muitos brasileiros, muitos japoneses que vivem aqui no Brasil, né, esses primeiros imigrantes que vivem aqui, muitos deles não falam português ainda. Né, eles são uma comunidade fechada ali, né? E aí você institui que não se pode falar outra língua além do português, esses japoneses foram perseguidos. Existem documentos de que eles foram presos, interrogados durante a ditadura Vargas. Depois a gente teve a ditadura de 64. Mais uma vez a gente teve a comunidade japonesa perseguida, levada para o doicode, levada para os porões lá da ditadura, sendo torturados porque eles eram muito fechados, então se desconfiava de que tinha ali alguma armação nessa comunidade e tudo. E aí, para você saber mais sobre isso, tem um museu muito legal em São Paulo, que é o Memorial da Resistência, e eles têm documentos sobre isso, fizeram inclusive várias exposições sobre a comunidade japonesa e essa perseguição em relação à comunidade. E acho bacana da gente estudar essa parte, né, da gente ver que não é bem assim essa harmonia toda que a gente conta aqui. Então, que essa perseguição, ela existiu, ela existe até hoje, e quando alguém vira para mim, eu como descendente de japoneses, quando alguém vira para mim e fala, nossa, eu gosto tanto da cultura japonesa, eu admiro tanto a cultura japonesa, a primeira coisa que me vem na cabeça é, você gosta do quê? O que exatamente você está querendo me dizer? Qual ponto da cultura japonesa você gosta? O que você gosta dos japoneses? Porque para mim fica muito a impressão de que as outras pessoas, elas não querem os japoneses, sabe? Elas querem um tamagotchi ali de brinquedinho, não quer um amigo com descendência japonesa, né? Ela quer um tamagotchi ali para dizer, ai, que bonitinho, eu tenho um amigo japonês. Mas que parte da cultura você gosta? Você já se perguntou sobre isso? Então me diz aqui nos comentários o que você gosta da cultura japonesa, o que te chama a atenção na cultura japonesa, né? O que te faz pesquisar sobre ir além dos estereótipos, né? Então, toda essa questão da perseguição me leva a fazer essas perguntas, né? E aí, outra coisa que dizem muito, que eu ouço muito, é porque a cultura japonesa deveria ser copiada, porque eu acho que os japoneses são muito inteligentes e que a gente deveria copiar e implantar a cultura japonesa aqui. E aí eu também fico me perguntando que parte da cultura japonesa você quer implantar. Porque essa questão dos japoneses, vamos fazer a meia-culpa aqui também e colocar as medidas, né? Essa parte dos japoneses serem perseguidos, da comunidade ser muito fechada, é porque dentro da cultura japonesa existe uma xenofobia muito grande em relação aos outros povos. E aí eu vou me colocar aqui como uma descendente de japonesa mestiça, que se eu for para lá, óbvio que vou sofrer muito preconceito. É uma comunidade extremamente machista. Ainda dentro da comunidade japonesa, as mulheres são vistas como exclusivas donas de casa porque elas não têm capacidade para exercer outras funções. Então, assim, que parte da cultura japonesa você quer implantar também? Acho que a gente precisa se fazer essas perguntas, né?
Eu acho engraçado quando a pessoa fala, eu queria tanto copiar a cultura japonesa, mas aí nessa pandemia, na hora que se falou no uso de máscara, todo mundo reclamou. E dentro da cultura asiática, o uso de máscaras é muito comum, porque existe todo um respeito pelo outro, né? A questão do você colocar a máscara quando você está gripado ou com sintomas é para você respeitar o espaço do outro. E isso é muito cultural, né? A gente vê lá, tanto no Japão quanto na China, na Coreia, que é uma questão muito cultural de respeito ao outro, também por uma questão de poluição, né? Mas aí quando se coloca a cultura da máscara aqui, porque estamos numa pandemia, não quero usar máscara. E aí eu me pergunto, então, que parte da cultura japonesa você quer copiar? Porque isso faz parte da cultura oriental. Então, são coisas que a gente vai se perguntando, né? Vai se questionando. E aí, por isso que eu trouxe essas questões do quando os europeus, a cultura ocidental, né, representada pelos europeus, encontra com a cultura oriental, com os japoneses e com os chineses. A gente